Estamos de volta com o Top Saúde. Quem nos faz companhia, doutor Sérgio Feitosa, médico pediatra, que toda quinta está aqui, nos dando a satisfação de sua presença e trazendo tantas informações. Bom dia, doutor Sérgio. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Doutor Sérgio, intolerância à lactose. Eu acredito que não seja, eu posso estar errada, acredito que não seja algo tão recente, mas se foi difundido, foi conhecido também há não muito tempo, é verdade? Sim, a sua fala está correta, né? Essa impressão que a gente tem que tem sido mais discutido, debatido, falado mais recentemente, né? Eu acredito também muito em parte pela questão do grande acesso às redes sociais, né? Como estamos aqui hoje produzindo conteúdo para as redes sociais, né? E isso facilitou o acesso à informação de uma forma geral, também informações de saúde e os tópicos vários, né, na área da saúde. Mas é algo que existe desde sempre, né? A intolerância à lactose não começou agora, só agora que a gente está jogando mais luz para esse assunto. Eu me recordo que há uns 20 anos, 25 anos atrás, eu tenho um primo que tinha sintomas, mas não se sabia o que era. E já foi diagnosticado um pouquinho maior, mas até então ninguém nem sabia o que era. Agora, falando em intolerância, o que de fato é intolerância à lactose? Bem, para saber o que é intolerância à lactose, primeiro a gente tem que saber o que é lactose. Exatamente. Até acho que ontem ou anteontem eu perguntei nos stories, né? Falar em rede social, no nosso famoso Instagram, se as pessoas sabiam o que era a lactose. E acho que uns 20%, pelo menos, das pessoas responderam que não sabiam, né? 80% disse que sim. Mas eu fiquei curioso, esses que disseram que sim, será que de fato sabem o que é lactose ou só ouviram falar? Bem, a lactose é um açúcar, né? É um açúcar, assim como a sacarose é o açúcar da cana, aquele que a gente compra no supermercado, né? A lactose é o açúcar do leite, né? Então, é um açúcar que é, no intestino, transformado em dois açúcares menores. A glicose, a famosa glicose, né? O pessoal que tem diabetes, se preocupa com diabetes, ouve falar bastante de glicose. Então, a lactose ela é quebrada no intestino em glicose e galactose, em dois açúcares menores. Então, intolerância à lactose acontece quando a pessoa não consegue fazer essa quebra da lactose em glicose e galactose. Aí, quando ela não é quebrada, ela se acumula e daí vem os sintomas. E quando não acontece essa quebra e que vem os sintomas, quais seriam esses sintomas? Pronto. Os sintomas são decorrentes da formação de gases, né? Primeiramente, explicando para o pessoal por que a pessoa tem os sintomas, Juliane. Então, quando a lactose não é quebrada em glicose e galactose, ela passa por um processo de fermentação. Essa fermentação acontece lá no intestino grosso, ou seja, já perto do reto, né? E dessa fermentação resultam algumas coisas. Uma delas é gases, né? E a outra é ácidos, né? Então, por formar gases e ácidos, vêm os sintomas. Vamos lá. Barriga inchada. A pessoa toma leite, né? Leite normal, e aí fica com a barriga inchada. Ou flatulência, né? Também pode acontecer. Ou diarreia. Tem pessoas que tomam leite, né? Leite normal, e aí vão logo ao banheiro, porque tem diarreia, né? Algumas outras têm náuseas, vômitos, né? Algumas têm cãibras, algumas têm dermatite perianal, ou seja, na linguagem nossa popular, assaduras, né? Devido ao quê? Aos ácidos, né? Aqueles ácidos em contato com a pele ao redor do ânus, perianal ao redor do ânus, né? Eles inflamam a pele, dermatite, né? Então, esses são sintomas mais frequentes, mas nas crianças tem um sintoma, inclusive nós já conversamos aqui em programas anteriores, que também pode ser decorrente da intolerância à lactose, que é a constipação intestinal. Né? Muitas pessoas não sabem disso, né? Sabem que pode acontecer diarreia, e é frequente, mas na criança não é raro, pelo contrário, acontecer o oposto, que é a constipação intestinal. Então, pode-se dizer que difere os sintomas das crianças dos adultos, ou então a maioria são incomuns? O que é a diferença entre os sintomas da infância e os da vida adulta? Não tem muita diferença, né? Não tem muita diferença do adulto para a criança, né? Vai de cada organismo, tem a ver mais com a individualidade do que com a idade, do que com a fase da vida em si, né?
E os sintomas também vão ser influenciados pelo grau da intolerância, por assim dizer, né? Porque a intolerância não acontece com um mecanismo de 8 ou 80, né? Porque o que acontece? Por que a pessoa não consegue quebrar a lactose em glicose e galactose, né? Falta no intestino dessas pessoas, total ou parcialmente, uma enzima chamada de lactase. No caso, com A no meio, né? A lactose com O é o açúcar, a lactase com A é a enzima que existe no intestino que quebra a lactose em glicose e galactose. Só que, às vezes, essa enzima está faltando por completo. E outras vezes não. Existe só uma diminuição. Então, a intensidade dos sintomas e também os sintomas quais, né, os tipos dos sintomas varia muito também em função da quantidade de lactase que existe. Se tem algum pouco ainda, se tem bastante, não totalmente, ou se tem zero. Bem interessante. No caso, a ausência dessa enzima que gera todo esse desconforto, que gera a intolerância à lactose, não é isso? Exatamente. Doutor Sérgio, o senhor falou dos sintomas, o que é lactose, o que causa a intolerância, e agora eu queria saber se é possível, no primeiro ano de vida, um bebê já surgir com essa intolerância. É possível? Sim, é possível, né? Existe uma condição rara, muito rara, na verdade, em que a criança já nasce sem lactase, né? E aí dificulta até amamentar, porque o leite materno tem lactose. Hoje nós temos medicações que podem, né, viabilizar a amamentação, né, mesmo nesses casos, né? Mas existe sim essa condição que a criança já nasce sem lactase nenhuma, né? Também pode acontecer durante o primeiro ano de vida, a criança desenvolver essa intolerância secundária a outros problemas. Por exemplo, intolerância à lactose secundária a uma verminose. Infelizmente, já falamos sobre verminose aqui no programa, né? Em programas anteriores. Verminose é possível acontecer, inclusive, em bebês menores de 1 ano. E uma das complicações possíveis de verminose é intolerância à lactose, né? Então, é possível sim. Também acontece, né, e não é tão raro, da criança desenvolver intolerância à lactose secundária a uma outra condição que é muito confundida com intolerância, que é a alergia à proteína do leite de vaca. A criança ingere, né, o leite que tem as proteínas do leite de vaca, seja porque ela toma fórmula, ou seja porque ela está só no peito e a mãe consome, né? Então vão traços de proteína do leite de vaca ali no leite materno, e essa proteína no intestino da criança faz com que ele fique inflamado, e a partir daí a lactase não seja produzida e se desenvolva um quadro de intolerância à lactose. Então é possível sim que aconteça já cedo na vida, sim. Era uma pergunta, inclusive, que eu queria fazer, porque existe essa semelhança, mas são coisas diferentes, digamos assim. Como é que faz para separar? Os sintomas são totalmente iguais? Tem algum sintoma que vai fazer essa diferença, essa distinção, ou só através de exame que sabe o que é cada um dos problemas? Pronto, esse é um tema bem interessante da gente conversar, porque realmente existe muita confusão, né? Então vamos falar primeiramente, de maneira separada, sobre como é que funciona cada processo desse. Olha, alergia à proteína do leite de vaca. O que acontece? A pessoa que tem esse tipo de problema, ela, quando exposta à proteína, as células dela ou os anticorpos dela vão reagir contra essa proteína, né? E aí ela vai ter uma inflamação secundária no intestino. A criança, no caso, pequenininha, né? Geralmente é nessa fase da vida que começa. Ela pode ter cólicas que demoram a passar. A cólica do recém-nascido, o mais comum é que ela seja 6 horas da tarde, ali, né? 1 hora, 2 horas no máximo. Uma criança que tem APLV, que é a sigla para alergia à proteína do leite de vaca, ela tem cólicas o dia inteiro. Ela pode ter irritabilidade, ela pode ter um quadro de doença do refluxo, né? Ela pode ser uma criança irritada, que não ganha peso, né? É uma criança que recusa a alimentação, até mamar ela recusa. Então, a APLV, ela se manifesta mais dessa forma aí, né? E acontece porque ela tem as células de defesa ou anticorpos que reagem contra a proteína. A intolerância nós já explicamos antes, né? Acontece porque uma enzima está faltando, ou totalmente ou parcialmente. E os sintomas já mencionamos no bloco anterior, né? Então,
os sintomas podem ser diferentes e, às vezes, eles podem se confundir. Ainda existe a APLV, é bom que a gente comente, a gente pode até fazer um outro programa depois só sobre isso, Ótimo. em que a reação à proteína ela é mais imediata, né? Quando os anticorpos, a famosa IgE, quem estiver em casa assistindo e já se deparou com esse tipo de problema vai reconhecer esse termo, né? O IgE é um anticorpo, né? Então, quando tem a IgE participando da alergia, as reações são mais imediatas, né? É o que? Empolação, aquelas manchas vermelhas no corpo, inchar os lábios, inchar os olhos, né? Então, aquela reação mais aguda, por assim dizer. Né? Então, os sintomas são um pouco diferentes. Agora, como eu disse antes, é possível de, em consequência da PLV, se desenvolver um quadro de intolerância à lactose. Entendeu? Isso aí é possível sim. Tanto que quando a gente está acompanhando uma criança que está com fórmula, né, e a gente entende que ela tem a PLV, às vezes a gente passa uma fórmula em que a proteína está quebrada para atuar na alergia, mas também uma fórmula sem lactose, porque a gente entendeu, por ela estar com diarreia, com assadura ao redor do ânus, que ela, com muitos gases, que ela pode estar com intolerância à lactose também, como um processo que aconteceu em consequência. Né? Você falou de exame. Para a PLV, nessa fase da vida, os exames não ajudam muito, porque nem sempre você vai ter um anticorpo participando. Esse sim a gente consegue né, ver no exame, a gente pede a IgE, para proteínas do leite, mas às vezes acontece de não ter um anticorpo, de ter só as células, né? E aí não tem exame. Aí o diagnóstico é feito como? Baseado numa conversa tranquila, calma, do pediatra com a família. Né? É um interrogatório bem extenso, a gente pergunta sobre os sintomas, sobre o antecedente, o histórico familiar de alergias alimentares, se pai tem asma, se mãe tem asma, né? Então a gente junta isso tudo e conclui né, o diagnóstico, ou levanta a hipótese diagnóstica. Então, no caso, um diagnóstico clínico, nessa fase o diagnóstico da PLV, desculpe, Juliana, te interromper, não, sem problema, mas confirmando o que você está dizendo, né? O diagnóstico é clínico. Quando a gente fala, pessoal, que o diagnóstico é clínico, é que não depende de exames complementares, de sangue, ultrassom, raio-x, nada. O senhor falou aí sobre a questão da genética, né? Se os pais têm, no caso da alergia. E no caso da intolerância à lactose, ela pode surgir no decorrer da vida, pode ser adquirida, mas ela também pode ser, no caso, genética, herdada? Ela pode ser genética, né? Ou seja, a criança tem genes, né? Alterações nos genes dela que determinam aquela lactase não ser produzida ou ser pouco produzida, né? Ela pode se manifestar no início da vida, como eu mencionei, apesar de que isso é muito raro. Aí eu falo da intolerância à lactose, que não tem a ver com a APLV, certo? E também pode ser genética, mas se manifestando mais tarde na vida, né? Que é comum entre adultos, né? É comum entre adultos em algum grau, sendo que a maioria das pessoas que tem essa intolerância à lactose do adulto, ela não vai ter sintomas graves, só 2% que vai ter. Né? Então, ela pode se manifestar depois, ser genética, mas se manifestar só depois. Né? E, como já falamos antes também, ela pode ser adquirida depois por uma questão de verminose, uma condição muito comum na nossa região, infelizmente, a criança contrair uma gastroenterite viral. Né? Ela pegou um vírus, né? Aí inflamou o estômago e o intestino, um tempo que tem muita mosca, né? A gente sempre lembra desses tempos, e aí, em consequência disso, ela fica com pouca lactase. E aí, às vezes, a criança nem tem febre nem nada, mas não para de fazer cocô, né? Toda hora, cocô vaza pela fralda, rapidamente fica com assaduras, né? Então, muitas vezes, a gente, quando atende uma criança dessas, deduz que ela está com um quadro como esse, secundário. Nesse caso, geralmente é transitório, não é permanente, né? Perguntar se é algo Pronto. Que passa. Isso, geralmente, depois de algumas semanas ou meses, volta ao que era antes. Mas pode acontecer de se tornar permanente? Pode, né? Pode. Principalmente se a criança, às vezes a criança já tinha uma genética para desenvolver, né? Já estava no processo de mais adiante se tornar intolerante, né? E aí, quando pega um vírus, né, uma gastroenterite viral, ela acelera isso e fica permanente fica permanente, né? Doutor Sérgio, falávamos sobre a possibilidade de acontecer, né, de desenvolver a intolerância ainda no primeiro ano de vida.
Mas, quando ela não surge no primeiro ano de vida, existe uma idade padrão, por exemplo, 5 anos, começa a surgir os sintomas, 2 anos, ou não existe esse padrão, uma idade mais próxima de acontecer isso? Não tem uma idade que seja assim, mais frequente para surgir, né? Ela pode surgir na infância, na fase pré-escolar, na fase escolar, ou mesmo, né, já na idade adulta, né? Eu mesmo, né, eu sou intolerante, eu não passei por consulta médica, mas, né, eu deduzi, fiz uma autoavaliação que agora, já depois dos 40 anos, pelo menos, né, foi que eu vi a desenvolver esse quadro, né? Apresentar os sintomas, né? Muitos gases, né? Náuseas, eructações, né? O popular arroto, né? Quando eu ingiro leite. Né? Ingeria leite na minha infância, normalmente, tranquilamente, sem ter nenhum tipo de sintoma. Né? A adolescência também, boa parte da idade adulta, e mais recentemente, uns 5 anos para cá, talvez um pouco mais, mas não mais do que isso, não muito mais do que isso, passei a desenvolver os sintomas, né? E tem crianças que apresentam mais cedo, né? Mais cedo elas estão com sintomas e aí a gente tem que fazer o tratamento. Falando em tratamento, doutor Sérgio, quando é diagnosticada a intolerância à lactose, a alimentação precisa mudar, né, de fato. O que é que deve tirar da alimentação dessa criança que foi diagnosticada com intolerância à lactose? Assim, é um problema de saúde chato, entre aspas, porque você vai ter que fazer algumas restrições, né? Porém, quando você consegue aderir ao tratamento, você vive perfeitamente bem, né? É bom que a gente ressalte, Juliane, quem está vendo, que a lactose não é um nutriente essencial. A criança que fica sem lactose, ela não vai ter seu desenvolvimento atrapalhado por nada, né? Ela vai crescer normalmente, ela vai ganhar peso, ela vai ter a imunidade ok, né, competente, né? Então não atrapalha. Então é bom que a gente tenha isso em mente, né? Mas assim, o tratamento realmente envolve você tirar os alimentos que têm lactose. Geralmente leite, né, e derivados do leite. Tem alguns alimentos industrializados, né, que a princípio a gente pensaria que não tem lactose e pode ser que tenha, né? E aí, quando acontece daquela criança ou adulto ter um quadro de intolerância que é num nível bem acentuado, né, que com poucas quantidades de lactose ela tem sintomas, ou seja, já tirou-se tudo que a gente entende que tem a lactose, né, leite e derivados, e mesmo assim os sintomas estão presentes ainda, aí nesses casos pode valer a pena ter o cuidado de, quando comprar produtos industrializados, ligar para o SAC, né, o serviço de atendimento ao consumidor, para ver se não tem lactose naquele processo de fabricação daquele produto. Mas isso não é tão comum, não. A maioria das pessoas, tirando aquelas coisas que são mais fáceis de ver que tem lactose, né, leite e derivados, né, consegue ficar bem sem os sintomas. Então, não precisa fazer a substituição, né, dessa lactose de outra forma. No caso, o senhor disse que os nutrientes não são obrigatórios, né, dá para desenvolver bem. Então, não é necessário fazer substituição. Ah, sim, exatamente. A pessoa vai consumir produtos que não tenham lactose, leite sem lactose, derivados do leite sem lactose, né? Mas a lactose ela serve no corpo da gente como uma fonte de energia, né? Mas há outras fontes de energia, né, que a gente consome, né? Os açúcares, os carboidratos, né, complexos, né, como arroz ou macarrão, né, batata, entendeu? Então não vai faltar energia para a gente porque a gente ficou sem a lactose, né? E assim, e é bom que se diga que não precisa parar de tomar leite, né? Ela pode tomar leite desde que seja sem lactose, ou até pode usar leite com lactose desde que seja usada uma medicação. E que medicação é essa? É a lactase, né, produzida artificialmente, né? Existem comprimidos, sachês, gotas com lactase, né, que deve ser tomada, né, um pouco antes de ter aquela refeição com leite ou derivados, e aí sim você pode usar um alimento que tem lactose normalmente e não ter sintomas. Porque criança, como falávamos antes do programa, toda criança gosta de aniversário, né? Chegar no aniversário, provavelmente o bolo vai ter lactose, o docinho vai ter lactose. Então, vai para algum lugar, já sabe, já é diagnosticado, toma a medicação antes para poder aproveitar. Nesse caso, né, infelizmente a gente não vai ter como, né, falar com um anfitrião, até que poderia, né, assim, não é tão raro, né, mas, bem, aí seria a gente exigir demais das pessoas. Mas é isso, né, chegou a festinha, né, já leva a medicação que o pediatra
né, orientou, recomendou, né, e já dá ali, logo antes da criança consumir ali o bolinho ali, que outro, né, outro salgadinho que tem ali, possa ter leite, né, para poder ela consumir e não ter sintomas. Agora sim, a criança que tem essa restrição, ela vai chegar, ela vai comer muito. Precisa restringir também aquela quantidade, ou a enzima vai dar suporte se a criança comer muito e não vai ter nada, como é que é isso? Assim, não tem como responder essa pergunta de maneira precisa, né? Porque vai de cada criança, né? Vai de cada criança, né? Como é que é o grau de intolerância que ela tem, né? A criança e a família vão se conhecendo, né? Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo aleatório. Vamos supor que o pediatra prescreve 6 gotas de um medicamento para que ela consiga ingerir ali 300 ml de leite. Aí ela ficou bem, tá? Né? Mas talvez se ela ingerisse 400, ela ficasse bem também. Né? Então, enquanto ela não ingerir 400, né, para saber se os 6 dão conta, a gente não vai ter como saber antes. Né? Então, a gente dá a medicação, diz para usar antes, né, prescreve a medicação, diz para usar antes e fala para a família observar os sintomas. Aí a família pode entender que foi pouco e, combinado com o pediatra, ir aumentando a dose para as vezes subsequentes. No caso é na vivência, né, experimentando, vendo como é que o organismo vai reagir. Doutor Sérgio, é possível evitar o desenvolvimento da intolerância? É uma coisa que a gente, de fato, não tem controle. Daquelas que são de origem genética, não é possível, né? Pelo menos hoje, à luz do conhecimento atual, né? A prática médica atual não é possível, né? A medicina avança muito, faz muito tempo que já se conseguiu, né, mapear todo o genoma humano, né? Então, talvez adiante, com terapia gênica, né, seja possível atuar nessa doença e outras tantas genéticas, né? Mas nos quadros secundários, é possível sim. Né, nós falamos aqui hoje, né, em 2 situações comuns, infelizmente, que podem desencadear, podem causar, né, a intolerância à lactose como um quadro secundário. Uma delas é verminose e a outra são as gastroenterites virais. Né, são condições, né, diretamente relacionadas com condições de vida, condições de higiene, saneamento básico, né, e tudo mais. Então, indiretamente, você pode sim evitar que uma criança venha desenvolver a intolerância à lactose, mas essa que é a secundária. A intolerância à lactose, se ela não tratar, obviamente vai ter inúmeros desconfortos, mas ela pode gerar algo mais grave, ela pode desenvolver algum outro problema de saúde que se torna mais grave, mais agressivo à saúde da criança? Olha, grave do ponto de vista de ameaçar a vida, não. Mas do ponto de vista de diminuir muito a qualidade de vida, sim. Né? Vamos lá, voltando um pouquinho no que falamos antes. Constipação intestinal, por exemplo. Os pais que têm criança com constipação intestinal em casa sabem como é que elas sofrem, né? Então, pode ser em consequência a intolerância à lactose, né? O que mais? Se a criança tem um quadro desse e desenvolve uma diarreia, né? Uma diarreia muito profusa, acontece, né? A criança está lá, né? Não faz a digestão da lactose direito, continua tomando leite, né? As pessoas não sabem, os pais não sabem, e a diarreia fica bem frequente, bastante líquida, né? Pode desidratar, né? E aí pode agravar nesse caso, né? Apesar de que de imediato o pessoal dá soro, leva ao hospital e tudo mais, né? Mas pode agravar nesse sentido, né? Então seriam mais essas condições aí. Né? A qualidade de vida fica comprometida, né? Porque tem pessoas, crianças e adultos, que na hora que comem alguma coisa já tem que ir direto para o banheiro, porque não se contém. Né? Não é algo grave, mas é, no mínimo, muito incômodo para algumas pessoas. Então, para a gente finalizar, doutor Sérgio, o que é que você pode falar para as pessoas, para os pais que têm crianças com intolerância, quais os cuidados que eles precisam tomar? Ok, então assim, chamar atenção para os sintomas, né? Se o seu filho, você percebe que ele tem a barriguinha muito inchada, muitos gases, né? E se ele tem muita flatulência, né? Solta o nosso famoso pum, né? Com frequência. Ou se ele tem constipação intestinal, que na infância pode também ser complicação. E isso tem atrapalhado, né? Então leve ao pediatra, porque pode ser a intolerância à lactose, né? Então, tenho isso em mente. E você que já sabe que seu filho tem,
não se confunda, pergunte ao pediatra, pergunte ao nutricionista, né? Porque é muito comum as pessoas que já passaram com o pediatra fazer confusão, né? A gente diz simplesmente para que dê leite sem lactose e derivados sem lactose. E muita gente, muita mesmo, né? Acaba fazendo o quê? Tirando o leite total, né? Tirando o leite total da criança, né? Sem orientação de um nutricionista, e aí a gente sabe que leite e os derivados do leite são um grupo importante, né, que são fonte de muitos nutrientes necessários para o desenvolvimento da criança, né? E também, assim, outra coisa, não façam diagnóstico por conta própria. Ah, porque meu filho está com gases, está com diarreia, o filho da minha vizinha, ele estava assim também, foi no pediatra e disse que ele tinha intolerância à lactose, então meu filho também tem. Não. Calma, pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que tenha outra coisa, né? Diferente, que tenha um tratamento, outra coisa mais simples ou mais séria às vezes, né? Então, do jeito que a automedicação é ruim, autodiagnóstico, né? E tem o Dr. Google também, né? Comenta não. Dr. Google, Dr. YouTube, né? Tem muito. Então, assim, não caiam nessa cilada do autodiagnóstico, porque pode ser, às vezes, até perigoso. É verdade.